Vamos lá, Mateus capítulo 13, verso 44. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. Da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixes. E quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentando-se, puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendes todas essas coisas? Eles lhe disseram, entendemos. E disse-lhes, por isso, todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu é semelhante a um chefe de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E tendo concluído essas parábolas, Jesus se retirou dali. Pai, obrigado por essa manhã, mais uma vez, nós dizemos, agradecemos. E pedimos agora que o Senhor fale conosco. Até aqui nós cantamos, até aqui nós falamos, até aqui nós fizemos, e o Senhor, como um cavalheiro, nos ouviu e não nos interrompeu. Agora chegou o momento de nós retribuirmos, e nós vamos entender o que o Senhor tem a dizer. E vamos prestar atenção, e vamos querer aprender contigo. Que o Senhor faça as cirurgias necessárias nessa manhã no nosso coração, por meio da Escritura, e que nós saiamos daqui melhores do que entramos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem gosta de filme de caça ao tesouro? Vocês lembram? Indiana Jones, aqueles filmes antigos, né? De caça ao tesouro. Eu assisti muito tempo atrás, um bom tempo, um filme com aquele ator que faleceu no acidente de carro, no Velozes e Furiosos. Eu esqueço o nome dele, chama de Brian, porque ele era o personagem, né? Mas é outro nome. Paul Walker, isso, ele faleceu. Ele fez um filme já antigo, e esse filme, ele conta a história de pessoas que buscavam tesouros no fundo do mar. Então, pessoas que alugam barcos, compram equipamento, guindaste, sonda e tudo mais, equipamento de mergulho para lugares mais fundos, né? Equipamentos melhores para mergulhar, procurando navios que afundaram, e procurando nesses navios se encontram, né, algum tesouro antigo de séculos passados, ouro, alguma coisa assim. No final do filme, esse é um filme que eu estou falando, acho que lá de 2006, 2007, não sei, tem no final do filme tem uma explicação que diz assim que estima-se que até a época existiam mais de 14 mil navios afundados no mar, que as pessoas não sabiam, né, se tinham ou não. Então essas pessoas fazem isso porque tem muita coisa debaixo d'água lá que pode deixar alguém rico, rico. Isso se modernizou e hoje a gente tenta acertar, né? A gente não, modo de falar, coloquial, mas as pessoas tentam acertar os 6 números, né? Meu pai passou a vida inteira tentando acertar os 6 números da Mega Sena. Meu pai jogava direto. E eu costumo dizer que se meu pai tivesse guardado todo o dinheiro que ele ganhou, 1 milhão que ele sonhava ganhar, ele tinha guardado, ele possuiria se ele nunca tivesse jogado. Né? Porque meu pai jogava muito. Então, a ideia da gente, nossa, de achar alguma coisa, de encontrar algo que suprima, né? Que liberte a gente do trabalho. A ideia de você achar um tesouro e dizer, pronto, aposentei. Agora sim, tenho dinheiro para viver, tenho dinheiro para o meu filho viver, se o meu filho souber administrar, tenho dinheiro para o meu neto viver, e se o meu neto for bem, ainda sobra um pouco para os bisnetos. Então, aposentei. E quanto antes, melhor, né? Quanto mais novo, melhor se acontecer. Então, a gente gosta desse negócio de achar. Quem aqui nunca andou na rua e disse assim, pô, já pensou R$ 100 agora voando aqui, eu catar, achar? Né? Quem já achou, às vezes, um dinheiro? Claro que se você achou, não tem dono, né? Não tem como identificar, você ficou feliz. Né? Eu já achei uma vez, achei R$ 30. Eu tinha 18 anos, virou tudo em cerveja. Virou tudo em cerveja, não sei por que eu fazia isso, mas eu achei, falei, é um sinal para o bebê. E achei R$ 30 na rua, chamei um amigo e fomos tomar cerveja era barata na época. Joguei dinheiro fora, né? Antes não tivesse achado. Mas a gente gosta de pensar nisso, de achar as coisas, e coisas que suprimam a nossa vida, que acabem com uma lástima nossa. Então a gente tem disso na vida. E Jesus aqui começa falando de um tesouro. Jesus fala que há um tesouro. Jesus começa explicando isso. Primeiro a gente precisa definir de que tesouro Jesus está falando. Né? Fica claro na leitura do texto que ele não é material, que esse tesouro ele não
se personifica em ouro, prata, dinheiro. Né? O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando, como eu disse lá no início, do reino dos céus. 32 vezes essa expressão é usada por Mateus, né? E é a mesma que o reino de Deus, como eu expliquei no começo do culto. Jesus está falando que o tesouro é esse reino. O reino é um tesouro. Mateus está escrevendo para judeus, usa a expressão por isso, e está dizendo, ó, Jesus diz, existe um tesouro escondido. A outra pergunta que a gente faz para esse conjunto de parábolas é, se o tesouro é um reino, como um reino pode estar escondido? Como se esconde um reino? Porque o texto diz que o tesouro é um reino. Um reino é visível, o reino não pode estar escondido. E a resposta que a gente encontra para essa pergunta, como um reino pode estar escondido, a teologia sistemática ela responde apresentando os dois aspectos em que o reino de Deus se revelou e se revela a nós. Há dois aspectos do reino de Deus nessa revelação. Jesus sempre afirmou que esse reino ia ter, por fim, uma manifestação material, visível. Esse reino iria existir, aparecer aos olhos. Então, esse é um aspecto. A manifestação final, material, visível. Mas, em todo tempo, também Jesus deixa claro que esse reino já está entre nós, como uma manifestação espiritual. Invisível aos olhos, mas perceptível ao coração que se rende a Jesus Cristo. Então, a teologia, quando fala do reino de Deus, ela chama os dois aspectos. O reino é e ainda não. É uma coisa estranha de entender, né? Já e ainda não. O reino é já, porque está entre nós. João Batista, no texto que eu li na abertura, diz isso. O machado está colocado à raiz das árvores. Ele chegou. Ele está começando a fazer a linha. O reino dos céus chegou. Então, chegou cadê? Não, visível ainda não. Ele já está, mas por enquanto ele não está visível. Ele está, está como uma manifestação final no seu aspecto visível. Então, Jesus veio não só revelar esse reino espiritual para nós, mas também veio estabelecer esse reino. Para isso ele veio ao mundo. E aí Jesus propõe esse conjunto de parábolas para demonstrar para nós como a revelação do reino age agora naqueles que o encontram. Nessa primeira manifestação do já espiritual, invisível aos olhos, mas perceptível ao coração, como que ele se revela? Por isso Jesus propõe essas parábolas. Então, o tema que eu queria meditar com vocês nessa manhã é o reino dos céus, o nosso maior tesouro. O reino dos céus é o nosso maior tesouro. Você tem um tesouro inestimável. Se você crê em Cristo, você tem um reino como brinde, como presente. O reino de justiça de Deus. O que a gente pode esperar mais? Nós falamos de estação espiritual. Porém, o mesmo Evangelho diz que ele virá no seu reino, com poder e grande glória. Então será visível. Então é já e ainda não. Ainda acontecerá isso. É assim que a gente entende o reino de Deus na Escritura. Então ele é tanto um reino que será estabelecido visivelmente no fim de tudo, quanto um reino espiritual atuante agora no coração daqueles que foram chamados pela vontade de Deus, que são súditos do reino. Portanto, o que Jesus diz aqui é que esse reino estava escondido até a manifestação do seu reino, até a encarnação de Jesus. Agora ele já está entre nós, porém ainda não como será no seu aspecto de justiça, não vamos? Basta você assistir 5 minutos de qualquer telejornal, você começa a clamar por justiça dentro de você. Você vê as injustiças e diz, não, isso não pode estar acontecendo no mundo que eu vivo. Você clama por isso. E não está errado. Contudo, às vezes a gente olhando para essa terra caída, a gente perde de vista aquilo que já está estabelecido em nós, o reino de justiça. Onde a injustiça não chega, o reino dos céus manifestado. Por isso ele é o tesouro maior que você tem. Nada que você possa possuir ou tenha se compara ao que foi revelado em Jesus, a esse reino do Senhor. Você tem isso para você. E veja, não é um reino material. É muito além disso. Às vezes a gente lê a Escritura e aí a Escritura diz assim que lá no céu, né, os céus de Deus, para onde vamos, as ruas são de ouro e os muros de cristais. Aí a gente bem ganancioso, né? Que sonha na Mega Sena, que sonha com o tesouro escondido, com R$ 100 voando na rua, parando no pé. A gente olha essa expressão e diz, então no céu eu vou ter dinheiro. No céu eu vou ser rico.
No céu eu vou ter aquilo que eu sempre sonhei. Uma casa boa, minha rua vai ser de ouro, os muros de cristais. Então o céu é para empresário. O céu é para gente rica. Só que a gente perde de vista o que João está querendo dizer com isso. João não está dizendo que o céu tem cor de ouro e muro de cristais. Não é isso que João quer dizer. Se fosse isso que João quisesse dizer, que o céu fosse esse tipo de recompensa, a gente faria um céu aqui. Teria como a gente fazer um céu aqui? Como? A gente junta tudo que a gente tem, compra um terreno, pede para o Cid fazer lá na planilha dele um condomínio para nós, a gente fecha e diz reino nosso. A gente faz a rua principal, onde as casas vão estar, de ouro, e faz os muros de cristal, que a gente vai gastar muito dinheiro e a gente tem o nosso céu. Não é possível ter um céu desse. Não é possível fazer. Então, se é possível aqui, não é o que o João está querendo dizer. O que o João quer dizer, então, o rua de ouro e muro de cristal? Contexto. Primeiro, João está escrevendo para um povo absolutamente miserável. E no tempo de João não tinha classe média. Ou você era miserável ou você era poderoso. Os cristãos, na sua maioria esmagadora, eram miseráveis. Eram oprimidos pelos ímpios, que eram poderosos. Então o cristão olhava para um rico e invejava o que o rico tinha. A grana que ele tinha, né? O dinheiro. João está dizendo assim, sabe aquilo que o poderoso ostenta, como um anel de ouro, um brinco de ouro, um colar de ouro, pedras preciosas? No céu, isso é tão lixo que só serve para fazer rua e asfalto. Perto da grandeza de Cristo e do céu, ouro lá é piche. Pedras preciosas, o que a gente faz com elas lá? Faz um muro e senta em cima aí, toma um chimarrão, um café de tarde com o vizinho. Mas vamos fazer um muro de diamante? É porque aqui diamante não tem valor. Diamante é barro, é nada. É isso que João está dizendo. Aquilo que ostentam no céu é tão nada que vira chão e vira muro. Que vira aquilo que a gente pisa em cima. Entende? Como o reino do céu é superior a essas aspirações nossas. É superior a esses desejos nossos. O céu não é um lugar onde você vai ostentar como ostento aqui. O céu é um lugar tão sublime que aquilo que usam para te humilhar aqui, o cartão de crédito black, né, a carteirada, a grana, aquilo lá não serve para nada. Absolutamente nada diante do Deus revelado e do Cristo revelado. Por isso, o reino dos céus é o nosso maior tesouro. É o nosso maior tesouro. Então vamos lá. O reino dos céus é o nosso maior tesouro. Por quê? Primeiro, porque reconhecida a sua preciosidade, tudo se torna abandonado. O reino de Deus é o nosso maior tesouro, porque quando a gente reconhece a preciosidade dele, todo o resto é transitório. A gente trata todo o resto como abandonado. Olha o versículo 44 que eu li com você. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem esconde, depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. Então, olha como Deus trata o reino, como Jesus apresenta o reino. No mundo antigo não tinha banco, gente. Tá? Não tinha banco. Hoje a gente já está tão evoluído, né, que não existe, não precisa mais nem de banco físico. Você tem banco sem agência, né? Apenas no celular você tem todo o seu dinheiro. Você não precisa mais enfrentar fila para nada. Não. Mas lá, antigamente, não tinha nada disso, né? Não havia bancos. Então, qual era o lugar mais seguro para você esconder valores? Na terra. Você enterrava o que tinha, né? Escondia. Enterrava o que possuía, para não ser roubado. Eu não tenho banco para depositar com segurança armado para ficar na porta cuidando, eu vou ter que dar o meu jeito. O que eu faço? Aí ele marcava um lugar e enterrava. Por isso que os filmes antigos têm um mapa, né? Ele fazia um mapa para não esquecer, e quando roubavam o mapa, ou ele morria, e alguém atrás do mapa achava o tesouro que ele tinha escondido. Então, na vida cotidiana do povo, eles usavam a terra como esse lugar para guardar as coisas. Você percebe isso na parábola dos talentos, né? Mateus 25, onde ele enterra o talento, para não perder. Então, existem pessoas que, como eu disse no início, dedicam toda a vida delas na busca desses tesouros escondidos. E ficam até deprimidas se não encontram, né? Se vão e não acham, gastam muito e não encontram um tesouro. Quando Jesus, então, conta essa parábola, ele fala de algo que era comum para aquele pessoal, algo que era comum para todos os que estavam ali. Guardar tesouros, enterrar
coisas valiosas no chão, na terra. Então, a lição da parábola aqui é o quê? Vale todo sacrifício para entrar no reino. Jesus está dizendo, o reino revelou-se. E se você o encontrou, vale todo o sacrifício para mantê-lo. Por isso ele diz que o sujeito estava no campo, encontrou um tesouro, depois que encontrou, ele enterrou o tesouro naquele campo. E o que ele fez? Ele foi e vendeu tudo para comprar aquele campo. O campo não era dele, ele precisava do campo. Se ele leva o tesouro embora para ele, ele é um ladrão. Não posso levar o que eu encontrei porque eu seria um ladrão. Mas se eu enterrar e comprar, a propriedade sendo minha, o que tem dentro dela é meu. Né? Então isso é meu. Jesus está ensinando com isso o quê? Que vale a pena abandonar tudo quando a gente encontra o reino. Abandonar todas as coisas. E entrar no reino aqui é fazer a vontade de Deus. Esse é um outro ponto crucial para entender o reino de Deus agora. Se o reino de Deus ainda não está na maneira visível, ou seja, ainda não entramos nele de maneira visível, geográfica, né, como será no fim, mas ele já está entre nós, como fazemos parte do reino agora se ele não tem lugar? Se ele não tem uma geografia? Como que a gente faz? Jesus vai dizer que quem já está no reino agora é aquele que faz a vontade do rei. O que te identifica com o reino? É você ser um cidadão desse reino. Agir conforme a lei desse reino. E como que você age com a lei do reino? Fazendo a vontade de Deus. Cristo. O evangelho, que não é lei, né? É a libertação da lei. Então, para fazer parte do reino agora, é fazer a vontade de Deus. Por isso, nós somos peregrinos. Por isso que a Bíblia chama a gente de turista. Por quê? Nós estamos num mundo que não é o nosso lugar. Como peregrinos. E quando alguém pergunta, tá, você não é dessa terra, então de onde você é? Você diz, eu sou de um reino que está entre nós, mas que ainda não se estabeleceu como um lugar. Mas ele já está. Eu vivo já como um cidadão desse lugar. Eu já atuo e respondo às coisas que me acontecem como um cidadão desse reino. A regra do reino, se pudéssemos chamar de regra, né? A doutrina do reino, é o evangelho de Jesus. Aí você pergunta, pastor, agora eu estou desesperado. Será que eu estou nesse reino ou não? Como é que eu faço? Quanto que eu tenho que dar? Aqui nada, e nem para ninguém. Como é que eu faço? A resposta é simples. Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. Lá está a identificação de quem é no reino. Bem-aventurado os que choram, serão consolados. Têm fome e sede de justiça, serão saciados. Os pacificadores. Lá está a característica de quem é do reino. Quem age conforme o Sermão do Monte, quem se comporta conforme o Sermão do Monte, é um cidadão do reino. O cidadão do reino ele não tem uma identidade, um RG, né? A sua aí, a sua CNH, o seu RG está aí, seu nome e o que está escrito? República Federativa do Brasil. Com esse documento você prova que é brasileiro. Não é isso? Você prova, ó, eu nasci no Brasil, está aqui o meu documento de registro. No céu não tem esse documento. Como que a gente então prova que é? Comportamento. Resposta ao dia a dia. Resposta ao que nos acontece. É assim que a gente se identifica. Alguém que olhe o seu comportamento e diz: esse sujeito é cidadão de um outro lugar. Ele é do reino de Deus, do reino do céu. Olha como ele age. Jesus diz que o reino é isso para nós. Entrar no reino, então, aqui, é fazer a vontade do rei aqui na terra com a mesma perfeição que ela se desenvolve no céu. Então, estar no reino, entrar no reino, significa fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Essa é outra coisa, né, para nós, né? A vontade de Deus. Ou coisa inatingível, difícil. Nós falamos disso ontem aqui no estudo. A vontade de Deus é sempre aquele lugar inatingível. Vocês não sabem a inveja que eu sinto quando alguém diz assim, eu estou no centro da vontade de Deus. Eu falo, meu Senhor, você encontrou. Que inveja, porque como é complicado esse negócio de vontade de Deus. Né? Basta você ter que fazer um óculos. Se você é um cristão neurótico, sem a liberdade do evangelho, está naquela coisa do legalismo, você vai dizer, nossa, que óculos que glorifica Deus. Será que é o redondo? Será que é o quadrado? Será que a cor da armação tem que ser transparente? Será que Jesus gosta de transparente? Ou será que Jesus gosta de vermelho por causa do sangue do cordeiro?
E aí você fica naquilo. E isso vai se estendendo, né? Você quer ver casamento, né? A Rebeca vem é um João bruto, né? O Isaac vem é um troglodita. Mas era esse. Por quê? Porque a gente quer fazer a vontade dela, quer que Deus desenhe, bata foto, diz, olha, ele vai ter 1,80 m, ele vai ter a marca, ele vai ter uma pinta aqui. Né? A gente quer isso porque a gente não quer errar. E a vontade de Deus se torna esse negócio inatingível, chato, ruim. E como é que a gente faz, pastor? Para acertar a vontade de Deus. Porque parece que quando a gente já vai acertar, ele muda. Né? Quando chega na nossa vez, a regra é outra. Aí que eu conto. A gente se perde porque a gente quer conquistar Deus por obras, por manifestações humanas, nossas, tentando agradar. Não. A vontade de Deus tem um nome. A vontade de Deus é Jesus. Hebreus vai dizer que antigamente, nos dias passados, Deus nos falou de muitas maneiras. Pela lei e pelos profetas. Porém, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Aí ele completa. Ele, o Filho, é a expressão exata do seu ser. Jesus é a vontade de Deus. Quer fazer a vontade de Deus? Responda à vida como Jesus respondeu. Jesus é a vontade de Deus. Imite Jesus. Aí não importa se o óculos é transparente, vermelho, preto, como ele. Imite Jesus e você vai olhar para quem você vai casar ou casou e vai dizer: esse é o que eu escolhi em Deus. Essa é quem eu escolhi em Deus. E vai amar até o túmulo. Isso é o Evangelho. A vontade de Deus está revelada numa pessoa, Jesus Cristo. Tudo que ele disse, tudo que ele encarnou é o que ele quer que a gente diga e é o que quer que a gente responda, que seja o nosso comportamento, a nossa maneira de operar. Jesus é a vontade de Deus. O reino veio, está entre nós. Quem se identifica com o reino agora? Quem faz a vontade do rei, Jesus. Como que a gente faz a vontade de Deus? Como que a gente faz a vontade do rei Jesus Cristo? Imitando Jesus Cristo. Sendo discípulo de Jesus em tudo. Mas Jesus é perfeito, eu não. Por isso que você imita. Senão você seria Jesus. Por isso é imitá-lo. Com todas as suas forças, reproduzir tudo que ele fez. Tudo que ele disse. É assim que a gente se identifica. Então a ideia de um homem que encontrou o tesouro pode lançar a gente lá no momento da nossa conversão. Quando fomos iluminados e a vontade de Deus fez sentido para nós. Aceitá-lo significou abandonar para nós ambições que nós tínhamos, objetivos que nós valorizávamos antes disso. Muito mais do que hábito, gente. A gente caiu num legalismo tão grande na igreja brasileira que quando alguém vem para a igreja, a primeira coisa que a gente exige para que a pessoa se identifique como cristão é que ela abandone vício. Então, você diz assim, você veja, ele fumava há 30 anos e não fuma mais, porque encontrou Jesus Cristo. Ele bebia, ele não bebe mais, porque encontrou Jesus Cristo. Ele usava droga, ele não usa mais, porque encontrou Jesus Cristo. Aí a gente pega essas coisas e diz, olha, veja como ele se superou. Como Jesus deu para ele a segunda chance e ele aproveitou. Obra, está tentando comprar alguma coisa. Isso acontece e deve acontecer. Aliás, não fumar, só da pessoa ter um pouco de senso, já não precisa nem de Jesus, né? Só senso. Mesma coisa com os outros vícios. Mas o Evangelho não veio só mudar esse comportamento visível. O que o Evangelho veio transformar é que aquele que é viciado em mentir, pare de mentir. Aquele que é viciado em roubar, pare de roubar. Veio destruir os nossos desejos caídos, coisas que a gente não deixa transparecer visivelmente. Então, muito mais do que fumar, é pior tramar contra a vida de alguém, trair alguém. É isso que o Evangelho veio arrebentar em nós, destruir em nós, a nossa velha maneira de viver. É isso que o Evangelho quer de nós. Vícios, né? É comum, que deve acontecer. Saber que faz mal para o teu corpo, saber que faz mal para a tua vida, para a tua saúde. Mas muito mais vício é coisas que você não pode abandonar sem Jesus. Pecado. O desejo por aquilo que ofende Deus de fato. Isso aí, com toda a vontade, você não consegue. É só uma transformação, é só o Evangelho agindo, é só o reino se manifestando. Então, a gente entende que no dia que se converteu, tudo que a gente abandonou porque encontrou algo melhor, porque encontrou um tesouro. Tudo que a gente tinha como precioso, a que a gente chamava, né, de características. Entrevista de emprego, qual que é a tua melhor característica? Ah, eu sou sincero. Tudo que vem eu falo. A gente acha que isso é bom, né? E aí a gente se torna um ogro, ofende todo mundo, mas esse sou eu. Bateu, levou. Perguntou, eu respondi. Aí, como que faz um crente desse jeito que não pondera, que se acha justo o tempo inteiro? É isso que o Evangelho veio mudar.
transformar isso, mudar quem somos. E a gente abandona tudo isso, a gente muda por causa do Evangelho. Então o Evangelho, o reino dos céus é o nosso maior tesouro, por quê? Porque quando a gente entende a preciosidade dele, todo o resto a gente deixa para trás. Quantas coisas você abandonou que você dizia assim antes, eu não vivo sem isso. É impossível subsistir sem isso aqui. E quando encontrou Jesus, você viu que aquilo não tinha valor algum. Né? A gente gosta muito de validação. A gente gosta do aplauso das pessoas. Nós somos assim. E se manifesta de uma maneira mais latente quando a gente é criança, adolescente. Né? A gente procura a nossa tribo. A gente está num lugar, daí vai procurar aqueles que se identificam para a gente ter a nossa patota, né? A nossa galera. E geralmente lá você é quem você não é em outros lugares, porque lá você é extrovertido, lá você tem liberdade, você tem segurança com aquela patota. E aí você monta uma coisa, um jeito de você ser para ser validado. Então, se você gosta de contar piada, lá você é o Jim Carrey, lá você é o engraçadão, lá todo mundo ri. E quando ri das coisas que você fala, você se sente realizado. Você encontrou o teu grupo, o grupo que acha você engraçado. Você vai contar a mesma piada pro teu pai e ele vai dizer, sai fora. Sem graça. Mas os amigos não, eles vão botar a mão na barriga e dizer, e vão rir até. Porque você encontrou o teu grupo. A gente busca essas coisas. Agora, some aí na sua vida tudo que te valida. Tudo aquilo que você diz que sem isso você não vive. Tudo que você diz que sem isso você não consegue mais viver. E eu digo, nada disso tem valor diante do Evangelho. Jesus Cristo agora é quem nos valida. Fazer a vontade de Deus, imitar Jesus, é o que nos satisfaz de fato. A gente não precisa mais de aprovação dos outros. A gente não precisa mais que os outros achem, concordem, riem, ou será o quê? A gente só precisa imitar Jesus e deixar a vida correr. É assim que funciona. O reino está entre nós e quando a gente entende que ele é precioso, a gente abandona tudo, abandona todo o resto. Todo o resto. Então existe só uma maneira de trazer paz para o coração, alegria para a mente, beleza para a nossa vida. É aceitando e cumprindo a vontade de Deus revelada em Cristo. E nós percebemos que não importa se esse descobrimento foi resultado de um momento inesperado de iluminação ou se foi uma busca de uma vida toda, que a gente foi atrás, a gente queria uma coisa que valesse a pena, não importa a maneira como aconteceu. A reação é a mesma. Eu abandono tudo. No dia que encontra Jesus, a gente abandona tudo. Tudo. Eu me lembro da minha conversão, no dia 12 de outubro de 2002. Retiro de jovens. De uma igreja que eu fiz parte a minha vida toda, mas que eu estava há 8 anos fora. Esses 8 anos que eu vivi fora da igreja valeram por uns 30. Né? Eu caí de cabeça. E nesse dia eu fui, tá gravado, né? Porque a minha irmã me devia R$ 30. E eu queria sair, no final de semana, porque eu estava duro, vou cobrar a minha irmã. E ela disse, eu não vou te pagar em dinheiro. Mas a inscrição para o retiro é R$ 30. Eu pago a tua inscrição. Espera dela. Não, eu quero dinheiro porque eu não quero retiro. Mas se você quiser o teu 30, é assim. Aí eu pensei, falei, pá. Final de semana, piscina, futebol, eu conhecia todo mundo. Não seria estranho para mim. Ah, não vai ter bebida, mas vamos passar um final de semana legal. Então tá, então eu vou. Eu não levei uma calça, que era o tempo da igreja ainda fechado. E eu sabia que eles não iam deixar entrar de bermuda no culto, não tivesse culto. Então eu não vou levar calça, que daí ninguém me obriga a entrar no culto, porque eu não quero assistir culto. Eu quero só me divertir. E fui. Aí aconteceu um negócio miraculoso, uma prima minha passou mal, perdeu os sentidos, oramos, eles oraram, né? E ela voltou a ter os sentidos, e aquilo mexeu com todo mundo, foi todo mundo com uma capelinha pequenininha. A Nil tava lá, a gente tinha terminado o namoro, tava separado. Aí ela tava lá dentro, pessoal, e eu lá fora, de bermuda. Aí eu falei, não, eles estão lá, daqui a pouco isso acaba, né? E aí eles cantando, tocando, chorando, e aquilo aconteceu. E eu lá de fora, lá, a região lá do Paraná, aí vem um vento, começa um vento estranho lá de fora, e é um lugar todo arborizado, uma chácara enorme. E eu do lado de fora, eu falei assim, tá estranho esse aqui, eu não vou ficar aqui fora sozinho, mas eu também não vou entrar, não quero. Aí o que eu fiz? Peguei uma cadeira de plástico e coloquei perto da porta, do lado de fora. Fiquei sentado como um segurança lá, quieto. Só que o vento era muito forte. E daí veio um pensamento na minha cabeça. Eu falei assim, se Deus está lá dentro, quem está aqui fora? Eu falei, não é bom ficar aqui fora. Você vai guardar. Eu fui arrastando a cadeira cada vez mais para perto da porta. Até que teve uma hora que eu falei, não, eu vou ter que entrar. Senão o negócio vai me puxar aqui.
né? Era Deus me empurrando e eu achando que era Deus querendo me puxar para fora. Aí eu olhei e estava o meu primo, o Beto, e uma cadeira no meio vazia. Falei, é ali. Pum. Entrei, todo mundo pulando, cantando, chorando, gritando. Eu entrei, sentei, baixei a cabeça e falei, a hora que acabar, acabou. Estou aqui, sossegado. Estou seguro aqui dentro. Aí, de repente, veio aquele peso nas costas e eu vou lembrando de todos os meus pecados e daqueles 8 anos e aquilo tudo. E eu olhando eles, eu dizia, pô, tá tão na minha frente, por que eu tô tão... E vai, de repente, eu fui jogado no chão. 40 minutos depois, isso aqui estava tudo inchado de tanto chorar. Caí no chão. Eu falei, Deus, então isso é o Evangelho. Isso é encontrar a verdade. Eu saí daquele lugar, parecia que eu estava voando. Literalmente flutuando. Eu fui dormir no alojamento, eu deitei no colchão e falei, nossa, parece que eu vou sair, parece que não tem peso no meu corpo. E daquele dia em diante eu decidi. Naquele dia mesmo, acabou o culto, eu pedi ela em casamento, de novo. Eu devia junto em tempo todo. Agora é sério, sem piada, sem criancice, conforme eu vivi até aqui. Vamos casar? Vamos. Falei, casamos no outro lado. Não demorou um ano. Mas a gente já estava junto desde 99, terminando de volta. Hoje está esses dois sentados aí, né? E a gente vai olhando para trás e vê que o reino dos céus é isso. Não é a minha história. O reino dos céus, a sua história, você conta a sua. O reino dos céus é quando você encontra, a gente olha para trás e chuta tudo. Você vai jogando tudo fora. Você diz, olha o que eu encontrei. Olha o que me foi revelado. E olha o que eu perseguia. Eu perseguia lixo que era envolto no papel dourado e não tinha nada de tesouro. Olha o que foi me revelado. Cristo Jesus, morto e ressurreto. Oh, glória a Deus. Esse é o Evangelho. Tudo é abandonável quando a gente entende a preciosidade do que nos foi dado, do que nos foi entregue. Segundo lugar, o Evangelho dos céus, o reino dos céus, perdão, é o nosso maior tesouro. Por quê? Porque a qualidade dele revela que ele é genuíno, que ele é único. Verso 47. Da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanhou todo tipo de peixes, e quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para a praia, e sentando-se puseram os bons em cesto, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos, é, os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos. Olha só, o reino do céu é o nosso maior tesouro porque ele é único. Não tem nada que se compare, não há nada igual, ele é incomparável. Então, a qualidade do reino de Deus revela que ele é genuíno, que ele é único. Então, veja, vocês são muito mais habituados, né? São mais íntimos disso que Jesus aqui do que eu. Eu sou de Curitiba, cidade grande. Vocês moram aqui, a maioria mora aqui. Ou morou em cidade praiana, né? Então, uma das formas mais antigas de pesca é pescar com rede, né? Aí tem vários tipos de rede. Eu sou ruim nisso, tá? Você tem a tarrafa, vários tipos de rede que você pesca. Jesus usa aqui uma rede que eu até já vi aqui. Inclusive, eu acho que até a da tainha é esse processo, que é chamada de arrastão. O texto grego chama de sagene, que traduzido quer dizer varredura. Quando ele cita rede, aqui é sagene, é varredura. Então, os pescadores varrem o mar. Então, é aquela rede que um segura numa ponta, na outra, seja com o barco na mão, e vem trazendo, né? Vem puxando, trazendo para a praia. Nesse tipo de pesca, tudo que fica preso na rede não tem como fugir. Entende? Então, traz tudo. Não tem como escolher. Porque a rede vai trazer o que tem. E daí vai ter o quê? Vai ter sujeira no mar, vai ter peixe que dá para comer e vai ter peixe que não dá para comer. Aí é na praia que você vai definir o que vem, mas você não pode escolher enquanto puxa a rede, porque ela está submersa. Você não tem como fazer a separação enquanto pesca. Você faz depois de pesca, depois que você fez a pesca. Jesus diz, aí o que acontece? O material inútil, aquilo que não se come, aquilo que não que é lixo, esse é descartado. E o que é bom vai para um recipiente, é guardado. Então, veja, um detalhe interessante da rede é que não dá para fazer selecionamento, é o que vem, não dá para discriminar. Né? Não tem outra saída, senão conduzir tudo que se move na água. Então, o resultado de uma pesca assim é sempre uma mistura. Sempre vai ser uma mistura. Sempre vai estar misturada as coisas. Se a gente aplica isso à igreja, que é uma manifestação do reino dos céus, é esse instrumento do reino de Deus sobre a terra, significa que a igreja não pode ser seletiva.
A igreja não pode selecionar, a igreja tem que receber. Não pode ser discriminatório, porque não somos nós que separamos. Quem separa? Os anjos. Quando? No fim do mundo. Então a igreja não separa. A igreja não pode agir com essa discriminação. Só que a parábola afirma também que vai chegar o momento da separação. E não somos nós que vamos fazer. Esse momento é guardado para quem? Para Deus. Para Deus. Ele vai separar. Isso mostra que esse reino é o quê? Genuíno. Que esse reino não tem mistura. Que esse reino não tem contaminação. Então o reino dos céus é o nosso maior tesouro exatamente por isso. Porque ele é único. Ele é genuíno. A preciosidade dele é única. A qualidade dele é única. E isso vai se revelar. Por enquanto, a igreja ainda é uma mistura. Né? Por isso que não tem como a gente separar. Eu já disse isso. Não tem como a gente dizer, você eu não quero aqui. Que nós somos um pouco diferente, exclusivo. Não. Isso não acontece. Isso não acontece. Então, nesse quesito, a igreja é inclusiva e, no outro quesito, ela é exclusiva. Os dois pontos de vista da ação da igreja. No conceito inclusivo, aponta para a igreja aberta a todos. Assim como a igreja, essa instituição de Deus, dirigida por nós homens, mulheres, aponta para isso, como uma rede que traz tudo, é inclusiva. Porém, ela é exclusiva. Por quê? Porque só um povo vai herdar o reino. O povo separado por Deus. Lembra da parábola do joio, do trigo? Né? A gente também interpreta errado aquilo lá, né? A gente acha que o mundo lá é a igreja. Não, o mundo é o mundo. Você vai semear pelo mundo. E nasceu o trigo junto do joio. Não arranca o joio junto para não correr o risco de arrancar o trigo. Então deixa para depois. Esse é trabalho de Deus. Você percebe que nisso você pode ter a certeza que você está incluso numa comunidade genuína? Como que eu tenho certeza, pastor, que eu não estou sendo enganado e que eu não está sendo me oferecido mais uma proposta como qualquer outra? Como eu sei que essa aqui é diferente? Porque é o reino dos céus. Ela é genuína. Ela é única. É um tesouro inigualável e incomparável. É um tesouro ilimitável. Ele é um tesouro único, não tem igual. Se você comprar um anel de ouro para sua esposa, corre o risco de eu ir lá e comprar um igual. E você acha que fez algo bom para sua esposa, exclusivo, você vai ver o santo tem um igual. É que nem comprar roupa na Renner. Né? Você compra uma roupa na Renner e diz, fiquei bonito. Mas você vê 30 bonitos dentro do mesmo shopping. Por quê? Porque não é exclusivo. Qualquer um pode comprar, qualquer um pode ter. Qualquer um tem. Às vezes uma minoria tem, mas se mais de um tem, já não é exclusivo. O reino dos céus é único. Por mais que muitos o tenham, ele é incomparável. Ele não tem outro. Por isso que não são vários reinos, é um, e todos pertencem a ele. Porque ele é a vontade de Deus. É genuíno. Nós estamos fazendo parte de uma comunidade genuína. A placa da igreja? Não. O povo de Deus. A placa da igreja, ela é uma instituição humana. Eu sou o pastor aqui, acima de mim tem um presbitério, acima do presbitério tem uma diretoria administrativa e acima da diretoria administrativa tem uma diretoria executiva. Essa igreja não tem cara, não tem nome, não tem foto. Um nome. Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Instituição humana. Para organizar e não virar uma bagunça, hierarquia. Todo mundo presta conta, para ninguém ser dono, para ninguém tomar conta sozinho. Entende? Mas isso aqui não é o que vai para o céu. Nós somos uma partícula minúscula, espalhada por esse mundo, desse povo de Deus que faz parte do reino dos céus, do reino de Deus. A característica, todos fazem a vontade do rei, imitam o rei em tudo. E sabendo disso, todos têm a certeza, é único, não tem outro, só tem esse. Só existe esse. Como a rede que puxa e traz e separa no final. Então pode que até seja que se confunda aí com o reino de Deus, algum grupo, algum nome, algum sujeito engravatado, mas se ele está contradizendo o evangelho, parece, mas não é, porque o evangelho é genuíno, o evangelho é verdadeiro e ele é único. É único.
Não tem como você fazer uma cópia. Ou ele é ou ele não é. O reino dos céus é esse tesouro, irmãos, para nós. Irmãos, muitos pensam que para fazer parte desse reino é necessário investir nele, porque são ensinados, mal ensinados assim. Alguns maus homens vestidos de pastores e líderes ensinam que para fazer parte do reino você tem que investir no reino. Você tem que popularizar o reino e fazer esse reino numeroso, né? Então tem gente que acha assim, que nem eu não sei você, tá gravando, não tem problema, né? Eu acho tão brega quando eu vou ver uma rede social e o sujeito vem colocar lá a profissão, a mulher, né? Colocar a profissão e dizer assim, rei, trabalho no rei, trabalho pro rei. Quer ser crente mais que todo mundo, né? Trabalho pro rei. Aí você diz assim, não, eu não ganho pessoas para a igreja, eu ganho pro rei. Não entendo onde tira o entendimento. Você não trabalha, o reino se revela. Você não constrói, você não ajuda o reino a se construir, ele está estabelecido. O reino é Deus. Desde a eternidade, antes de o teu pai e tua mãe pensar em ter um filho, Deus é Deus. E o reino está, sempre foi como ele é. E a gente acha que a gente tem que investir, a gente acha que tem que popularizar, tornar numeroso, e não tem nada a ver com isso. Engano, porque fazer parte do reino dos céus significa deixar tudo. Não só vícios e hábitos, mas abrir mão das vontades próprias para assumir a vontade do rei. Então não tem a ver com você contribuir com o reino, tem a ver com você fazer parte do reino. Ser achado do reino. Né? Não é, não é popularizar. Ah, não, a gente precisa popularizar isso aqui. Também é, claro, evangelismo. Mas as pessoas hoje querem empurrar isso goela abaixo. E acham que com isso estão prestando um serviço para Deus. E às vezes o que mais fazem é afastar pessoas de Deus quando agem assim. Fazer parte do reino dos céus é fazer o sacrifício diário de negar-se a si mesmo, imitando aquele que sacrificialmente negou-se a si mesmo até a morte, Jesus Cristo. Fazer parte do reino também é reconhecer e usufruir da preciosidade do reino. É reconhecê-lo e é também usufruir dele. O reino é para a gente aproveitar. Cristo está aí para que nós aproveitemos dele. Como diz John Piper, o fim de todo, parafraseando, né, o Catecismo de Westminster, o fim de todo homem é alegrar-se em Deus. Você só vai ser alegre quando você se alegra nele. Essa é a ideia, usufruir. Né? Não é achar que porque você entrou aqui no templo, ou em outro templo, ou numa igreja, agora você se tornou príncipe ou princesa, né? E que vai ter toda sorte de bens materiais que o reino agora supostamente pode dar, né? Agora eu sou um príncipe, agora eu sou uma princesa. Viu? Cuidado comigo, eu sirvo a Jesus Cristo. A arrogância é característica de Jesus, né? Muito parecido com Jesus. Isso não tem nada a ver com Cristo. É entender, gente, o contrário. Que todos os bens disponíveis no reino dos céus são abstratos, porque esse reino é amor e amor não se compra. É paz e paz não se vende. É fé e fé não se empresta. É alegria e alegria não se aluga. Os benefícios do reino você não deposita, você não guarda na carteira, você não põe numa conta, você não guarda debaixo da cama, você não guarda num cofre. Os benefícios do reino, ou você manifesta, ou você não manifesta. Amor, ou você tem amor ou não tem. Paz, alegria, fé. Esses são os benefícios, não tem nada a ver com outros. Os benefícios maiores produzidos em nós são abstratos. A gente não pega. A gente não pega, a gente não compra amor na esquina. Nem Sazon. Lembra do Sazon? É o amor? Não, Sazon não compra, não é o amor do Evangelho. Paz, a gente não vende. Fé, não empresta, por mais que digam que empresta. Eu já vi muita gente dizer, sempre me pega e empresta a mim. Eu digo, eu quero ver, eu achar a minha. Que é difícil achar quando tudo aperta. Ainda vou emprestar? Fé, tem ou não tem? O contrário de fé não é menos fé. O contrário de fé é incredulidade. Por isso Jesus disse, se tiveres fé tamanho de um grão de mostarda, vai olhar para o monte e dizer, se joga no mar e ele vai. O que Jesus está dizendo? Que a gente tem que olhar assim, se um grão de mostarda joga um monte no mar, então o tamanho da semente do abacate vai jogar 3 montanhas no mar. Então eu tenho que crer mais. Não é isso. Jesus está dizendo, olha o que a fé faz. Não precisa ser muita, basta existir. Não precisa ter volume, basta estar ali. Olha o que ela faz. Aí o que a gente pensa? É difícil é achar. Do tamanho do grão de mostarda a gente não acha. E quando aperta, o que a gente faz?
Vai resolver do nosso jeito. Não vai orar, não vai pedir. Aí até a gente quebrar a cara e dizer, era só crer. Não encontra, mesmo sendo ali. Por isso que o contrário de fé não é menos fé, é não ter fé. Ou tem ou não tem. Então como é que vai emprestar? Se para ter já está complicado. Né? A alegria não se aluga. Ou você é alegre ou não é. Fazer parte desse reino é assumir que pertence ao reino e não o contrário. Porque foi ele que nos arrastou e nos separou. Nós somos dele. Somos do reino, pertencemos ao reino. Em João 6, versos 43, 44, Jesus diz assim: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. O verbo trazer ali, traduzido do grego, é trazer a força, arrastado, tem a ver com a rede. O que ele quer dizer? O Pai, quando se revela a alguém, ele é irresistível, ele traz, arrastado. Tudo que o Pai traz, eu salvo. Você está nadando nesse mar perdido. A rede do Evangelho te pegou. Você veio relutando, igual eu, para entrar naquela capela. De 5 em 5 centímetros, com aquela cadeira de plástico. Você veio assim, igual eu, relutando, 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 odiando o crente, mas chegando cada vez mais perto, e dizendo, eu só estou aqui para ver, só estou aqui para ver, não vou participar de nada, estou aqui só para julgar, né? A gente vem assim, até o dia que muda, o dia fica claro, a noite acaba, o sol nasce, Jesus derruba a gente no chão, e a gente vem arrastado. Ele traz a gente no arrasto, sabe? O filho que não quer entrar para dentro de casa e o pai traz pelo cabelo. Você vai tomar banho agora? E ele vem com outra vontade. Assim foi Deus arrastando a gente do mundo para a vontade dele, porque coisa que nunca quisemos foi a vontade de Deus. Por que a gente ama hoje a vontade de Deus? Porque ele nos mudou, ele nos trouxe, revelou a nós Jesus e o reino. Viemos arrastados, somos dele. Fazer parte do reino é entender que vale a pena sacrificar diariamente tudo para ser achado nesse reino, para ser contado nesse reino. Fazer parte desse reino é caminhar na eternidade, sabendo que, como o seu rei, esse reino nunca terá fim. O dia que você pôs o pé no reino é eterno, não acaba. Não é o túmulo que vai dar um ponto final nisso. Você é dele para sempre, eternamente, eternamente, eternamente. Porque o reino é eterno. Nós entramos em óbito. Possivelmente todos nós aqui entraremos em óbito, né? Se Jesus voltar antes, todos entraremos em óbito e os outros vão seguindo o rumo do mundo. Mas a morte, essa não nos alcança mais. O óbito pode até alcançar, mas a morte já era. Ele ressuscitou. O reino é eterno como ele é eterno. Fazer parte do reino é entender que a gente não envelhece nem se torna inútil nesse reino. Mas a gente permanece novo e atual como o reino é. A gente não fica inútil aqui. A gente não envelhece, por mais que o corpo envelheça, que as forças envelheçam, que a vista vá embora. Por mais que ouvir já seja mais difícil agora para nós, tem que alguém gritar mais alto, porque já não estou mais escutando. Por mais que os braços, né, que antes levantavam peso e peso, como diz Salomão, quando pega um gafanhoto, já não consegue erguer, um gafanhoto virou um peso. Estou malhando um gafanhoto, ó, porque não consigo mais. Por mais que o corpo deteriore, nós somos novos, úteis. Não envelhecemos no reino porque fazemos parte dele e esse reino é atual. Essa mensagem foi atual nessa época, é atual hoje e se pregarem a mesma daqui 100 anos ela será atual. Porque o reino é assim. Fazer parte do reino, enfim, é ver-se como eterno cidadão do eterno rei, do rei eterno. Esses somos nós. Encontrá-lo é abandonar tudo, porque nós vemos nele a única preciosidade que a gente pode ter. Pertencer a ele é não voltarmos mais a sermos súditos de qualquer outro reino que seja. E caminharmos nele significa que nós vamos criando consciência diariamente de que, como esse reino, nós também não temos mais fim. A gente, enfim, vive num estado de paz, mesmo que tudo em nossa volta esteja pegando fogo. Amém? Eu quero, com essas palavras, ter podido fazer você entender que o maior bem não é o que está na tua conta bancária, que o teu maior bem não é o modelo do carro que te trouxe aqui,
que não é a casa para a qual você vai voltar agora, que o bem maior não é morar nesse paraíso. Não é. Porque quero que você tenha entendido que o bem maior foi dado a você. E você não precisou ir atrás, buscar, jogar 6 mil metros, calar. Revelou-se a você como um favor. Como um favor. Esse é o teu bem. Olhar para a tua família agora vai te mostrar isso. Olha os frutos desse reino, olha o bem que o reino propõe. Almoçar com a minha família, almoçar com os meus amigos. Olhar para todas as coisas e ver nela Jesus Cristo. Poder responder a tudo como Jesus respondeu, sem arrogância, sem querer ser mais santão, melhor que os outros, mas simplesmente porque esse agora é o meu natural. Isso foi feito em mim, agora eu ajo conforme isso. É simples assim. Né? Aí você faz um bem para alguém, aquele bem é inestimável para a pessoa, e você nem percebeu que você só agiu como agiria, como age alguém do reino. E alguém diz, cara, nunca ninguém fez por mim o que você fez. E você diz, pois é, mas eu nem vi que fez. Que bom que fez bem para você. Assim que é viver no reino. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Nessa oração final, eu quero colocar aqui a Maurina, que é um pedido de